Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dom Leão e hoje eu vou comentar algo sobre um ocorrido, talvez de uma notícia um tanto quanto razoavelmente boa, mas não tão talvez esperançosa quanto a gente possa perceber, né? Mas existe algo que norteia algumas matérias e a gente acaba, né, na realidade, meio que querendo comentar só pelo fato mesmo de tentar compreender as posições, na verdade, tanto do nosso governo quanto das pessoas e etc. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu joinha, comentar embaixo, que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Bem, a notícia é bem simples na realidade. Houve uma matéria informando agora na realidade que a Oxford, né, a Universidade de Oxford está estudando novamente, eu não sei se é novamente, eu acredito que eles já devam ter pesquisado algo anteriormente, mas agora eles estão pesquisando afinco sobre a ivermectina ter uma certa positividade, né, na resolução do Covid-19. Então, na verdade, eles estão pesquisando para poder, na realidade, talvez conseguirem obter sucesso com a utilização desse medicamento. E isso é uma notícia realmente muito favorável, né, totalmente contra o que a gente estava vendo nos primórdios, na verdade, no início da nossa pandemia, né? Então, eu acredito que isso possa ser, na verdade, uma boa mensagem, né, da comunidade científica para a população, mas nada ainda que seja algo esperançoso, né? Nada que seja algo ainda que a gente possa ter como concreto na resolução do que está acontecendo, né? Por enquanto ainda a vacina, na realidade, é um dos métodos ainda eficazes para esse problema, né? A diferença é que a gente precisa ter uma população, né, uma parcela da porcentagem da população vacinada que gira em torno aí de 70% para que essa eficácia surja algum efeito para o país em questão que estiver vacinando. E hoje pela manhã o presidente veio a público falar também, inclusive, sobre essa matéria de Oxford, né, numa tentativa desesperada de afirmar que eles estavam corretos na utilização desse medicamento, né, nessa tentativa dessa resolução que era totalmente descabida e sem base científica alguma, né. Isso não passa realmente de tentar ludibriar uma parte da população por conta do que está acontecendo no momento. CPI, né, esse negacionismo todo que está enraizado na realidade nesse contexto, e isso não passa meramente do que a gente consegue compreender, né. Ele só quer afirmar que eles estavam corretos e não tem base nenhuma e nunca tiveram base. Inclusive a comunidade científica não aprovava na realidade no tempo que eles estavam pesquisando sobre isso, e inclusive na matéria de Oxford nesse momento eles também não atestam a utilização desse medicamento de forma alguma por parte de nenhum país, porque nada ainda foi comprovadamente estudado de forma que fosse na verdade feito ainda a utilização de forma eficaz no combate ao Covid-19. Então a gente precisa ficar muito atento. Esperamos na verdade que sejam boas notícias. Eu acredito que a comunidade científica realmente tem sempre algo a nos revelar, né? Eles sempre estão estudando muito, são pessoas com know-how de altíssimo gabarito, na verdade, os quais a gente conhece em todos os locais onde a ciência atua, e esperamos na verdade que eles tenham várias notícias ótimas pra gente, né? Porque não importa qual seja o medicamento, que seja ivermectina, que seja a vacina, seja o que for, a gente tem que ter, né, talvez algo para que a gente alguma ferramenta para sustentar a população nessa questão pandêmica que a gente está vivendo. E um outro comentário que eu queria falar também é sobre os testes de Covid, porque eu sempre vejo uma relutância aí, uma resistência em relação a alguns fatores em alguns momentos, e eu acredito que os testes de Covid são coisas fundamentais no momento que a gente está vivendo, né, que são momentos eminentes, perigos eminentes que a gente está vivendo por conta da proliferação do vírus que se transmite pelo ar, né. Então pessoas, trabalhadores, pessoas que transitam nas vias públicas, pessoas que transitam na verdade em transportes públicos, e eu tenho absolutamente certeza que elas deveriam ter uma periodicidade, na verdade, de fazer esses testes de Covid, né? Porque inclusive já existem relatos de pessoas contraíram Covid e transmitiram Covid sem saber, né? E serem pessoas assintomáticas, não terem problemas, não terem sintomas, na verdade, nenhum do Covid e transmitir o Covid. Então essas pessoas todas elas precisam fazer, no meu entender, na realidade, seria por conta de estar ciente se está infectado ou não.
não, né, e se estiver, tomar as medidas cabíveis, que é quarentena e etc, até o período do vírus, na verdade, passar, vamos dizer assim. E os testes têm que ser realmente periódicos, né? Existe uma relutância realmente aí e um agravante que talvez a maioria das pessoas só podem fazer, pelo menos as que eu vi, só podem na realidade serem testadas se tiverem sintomas. Eu acho isso um tanto quanto um erro meio grave, né? Porque se você vai testar com sintomas, era só para comprovar que você já está, né? Então, quem está sentindo algum desconforto, na verdade, eu acho que deveria procurar fazer os testes de Covid, sabe? Porque a gente está passando um período realmente muito crítico, né? E são, na verdade, a cada 100 mil pessoas, são 35 pessoas vacinadas. Pelo menos foram os números os quais eu vi há pouco tempo. Então, para que a gente permaneça e para que as vacinas tenham eficácia, a gente precisa também ter eficácia em outras atitudes também, né? Então, dos testes de Covid, eu acredito que devam ser feitos com periodicidade, né, por parte da população, como deveria ter sido feito lá no início, para ter um controle estatístico real do que a gente está tendo, porque os números são totalmente, talvez, muito maiores do que a gente compreende, né, que estão, na verdade, distribuídos pelas mídias, as quais a gente acompanha aí. Pelo menos isso só foi um comentário hoje sobre essas questões todas, para a gente, na verdade, ter base no que a gente está vendo em relação a todo esse negacionismo, qual a gente, né, está meio que vivendo também no meio de uma iminência tão drástica e tão catastrófica quanto essa pandemia, e são, né, na realidade, mais de meio milhão de pessoas mortas por conta de uma parte de descaso, né, em relação ao que a gente está vivendo. Então a gente precisa ter precaução, né, ficar ao máximo em casa, manter higiene, distanciamento, máscara, e essas são as precauções as quais a gente pode no momento, e esperamos que essas outras notícias venham com sucesso, da comunidade científica, com outros medicamentos que a gente possa utilizar mais logo em breve. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.